Rafael tá aí? Rafael, não está. Mas enfim. O Will Biólogo chegou. Esse cara é full. Vamos lá. Página 184. Vamos corrigir os exercícios de sala. Will, quer já adiantar a resposta aí já que você é o PhD em biologia? Vamos lá. Não, tô brincando. Página 184. Então, um técnico, ao colher o sangue de uma pessoa, preparou uma técnica de esfregaço. Você pega o sangue e passa a lâmina em cima, tá? Para olhar em microscopia óptica. O tecido sanguíneo é de grande importância de células de defesa do nosso organismo e tal, etc. Resposta certa, porque a gente está falando aí de células de defesa, a resposta certa é a A. Exercício número 1. Resposta A. Vocês, por favor, peguem aí, ó. Anotem exercício 1, resposta certa é A. Página 184, setor A. Beleza, Maísa? Obrigada, prof. Então, exercício 2. Aí o sangue é constituído por uma parte líquida, o plasma, e uma parte sólida, o elemento figurado. Aí tem as células do elemento figurado, etc., plaquetas, funções das plaquetas. Resposta certa é a D. Está certo, A1, A4 e A5. Então, as plaquetas são fragmentos celulares que participam na coagulação sanguínea e etc. Os leucócitos são células nucleadas que participam na defesa do organismo, produzindo anticorpos e fagocitando bactérias, entre outras partículas. Mas não os vírus, que são muito pequenos e não podem ser fagocitados. O número de leucócitos do sangue costuma aumentar na vigência de infecções. Ok, então exercício 2, resposta D. Exercício 3. Outro adendo, pessoal. Eu comecei a corrigir as provas, né? Enfim, como ela foi sexta e sábado eu tinha um compromisso, eu não tive como corrigi-las no sábado. Comecei a corrigi-las no domingo. Tá? Então, é bem provável que hoje à tarde já esteja todas elas no portal. Tá bom? Todas as notas. Alguma pergunta? 3. Hemoglobina é uma molécula que está presente nos eritrócitos e tem a função principal combinar-se com os gases respiratórios, como o oxigênio e o gás carbônico. Resposta certa é a D. Isso. 3D. Ok? Aí tem uma tarefa mínima bacana. Eu vou colocar um link hoje de tarefas para vocês fazerem do setor A todinho. Beleza? Que ela finaliza nessa próxima aula que a gente vai abordar hoje. Tá? Então, tem as tarefas do setor A para você anexar. Todas elas. Ok? Alguma pergunta? Não. Tá. Voltando aqui, ó. Fazer as tarefas do setor A, puxou agora, né? Uhum. Todas do setor A. Na caderno de questões. É o que, professor? Todas as tarefas do setor A no caderno de questões. Caderno de tarefas. É para tirar foto e te mandar? Mas eu vou abrir link hoje. Tá? Mas não é para agora, não. Tá. Tá bom. Então, vamos lá. Aula 33 e aula 34, Fisiologia da Excreção. Novamente, aula 33 e aula 34, Fisiologia da Excreção. Então, no processo de excreção, vou compartilhar a telinha aqui. Cadê? No sistema excretor, então a gente tem que viabilizar um processo bem interessante, né? As excretas nitrogenadas. Voltando aqui, ó. As excretas nitrogenadas. O que é uma excreta e como que ocorre esse processo? Vamos lá. Então, a excreta nitrogenada funciona da seguinte forma. Toda excreta são substâncias que não são úteis para o nosso corpo. Seja em termos celulares, seja em termos macrocelulares.
Se eu colocar em termos aí, celulares, eu tenho todos os resíduos que são eliminados pela célula durante um processo de alimentação. Seja lá um carboidrato que entre, seja aí uma bactéria que entre, que a célula venha fagocitar essa bactéria, são resíduos, excretas, que são, obviamente, aí, sintetizadas, ou seja, transformadas pelos organismos, pelos organelas intracelulares, que são lisossomo, peroxissomo, são essas organelas que vão fazer esses processos. Seja ele num processo de endocitose, que envolva ações exclusivas dessas organelas, seja por parte do lisossomo, seja parte do peroxissomo, vão ser eliminados do organismo celular, né, através do processo de exocitose. Só acontece, ali eu tenho a produção da amônia, novamente, eu tenho a produção da amônia, que é uma excreta nitrogenada muito tóxica para o nosso organismo. Só que existe um órgão do nosso corpo que elimina substâncias tóxicas, ou seja, transforma essas substâncias tóxicas em uma substância que não seja tão agressiva para o nosso corpo. Como é o nome desse órgão? Caiu até na prova de vocês. Não, caiu na prova não, desculpa, caiu na prova de segunda, eu estou sonhando com a prova de vocês. Mas enfim, vocês lembram o nome desse órgão? O Will, o biólogo aí, você lembra o nome desse órgão aí, Will? Que transforma a excreta nitrogenada, que é a amônia, em uma substância menos agressiva para o nosso corpo? Will? Não, né? Voltando, o nome desse órgão é o fígado. O fígado vai transformar a amônia, que é uma excreta mais agressiva, em ureia. Então, você tem a ação da ureia, ou seja, a transformação dela, e no qual aí você tem uma liberação também de ácido úrico. Então, o fígado vai fazer esse processo. Ele vai combinar, ou seja, vai transformar a amônia, que é uma substância agressiva para o nosso corpo, em ureia, que vai ser eliminada através da urina. Tranquilo? Dúvidas é isso? Dúvidas? Terceiro A, alguma dúvida? Não, professor. Tá, então vou tratar de outra forma. Terceiro A não. Primeiro A, primeiro B, alguma dúvida? Tá, vou continuando aí. Então, nesse processo, você tem uma ação de um órgão que vai eliminar essa ureia. Ou seja, essa conversão que foi realizada lá no fígado vai ser eliminada através da filtragem do sangue. Então, todos os resíduos que são eliminados do nosso organismo, aqueles que são excretados do nosso organismo, vão passar pelo órgão que é o rim. O rim vai fazer a filtragem dessas substâncias, ok? Que no qual aí, por via, vamos colocar aqui, o órgão, o cara. O rim vai fazer esse processo. Só que o rim, ele tem, o rim, né? Ele tem aí locais específicos que realizam esse processo. Então, você tem os cálices renais, você tem aí, por exemplo, os néfrons que vão fazer essa filtragem. Lá no ano passado eu disse para vocês essa parte. Então, quando você tem lá, é como se fosse um filtro de café. A partir do momento que você vai filtrando, vai ficar resíduos naquele local. E o corpo acaba eliminando esses resíduos, uma maneira de forma natural, nosso corpo ele acaba eliminando de forma natural, e obviamente os resíduos menos sólidos vão saindo através da própria urina. Então é necessário que ocorra, por exemplo, um processo de lubrificação dessa região constante. Então a água, como já foi abordado anteriormente, que é o líquido original do seu corpo, ela tem um papel fundamental para o processo de filtração. Então, quanto mais água tiver ali nessa região, quanto mais líquido tiver sendo utilizado no processo de filtração, menos prejuízo para o seu rim vai ter. Então, quanto mais reposição de líquidos, maior para a facilidade do processo de filtração. Ok? Então, vou colocar aqui em termos gerais, né? Em termos metabólicos, né? Auxilia o rim, de maneira geral, a função deles. Né, realiza a manutenção do regime estacionário do organismo, tá? Excretas metabólicas, que são todos os lixos, regula o volume, ou seja, o volume de líquidos, né? Enfim, regula o pH, né? A quantidade de
de acidez no seu corpo, né? E a composição da hidrólise. E ocorre a osmorregularidade do fluido intersticial, ou seja, através dessa absorção de líquidos. Ele vai controlar essa absorção de líquidos ou não. Então, vamos colocar em termos gerais. Às vezes a pessoa está muito inchada por um determinado processo infeccionário, vamos dizer que ocorra um aumento do volume de líquidos do seu corpo através de uma infecção que ocorra, por exemplo, por um aumento de açúcar no seu sangue, que é o que acontece numa situação de diabetes. Então, às vezes, o fulano ele pode ter um aumento de líquidos por esse tipo de infecção, e quem vai fazer o controle desse processo é o rim. Só que pelo excesso de líquidos, o rim acaba parando. Por quê? Porque ele não dá conta de controlar esse fluido do seu corpo intersticial. Então, a pessoa tem que fazer os processos de hemodiálise para poder fazer esse controle hídrico do corpo. Então, não sei quem for trabalhar o ano que vem, o ano posterior, nessa parte da saúde, da medicina, enfim, quem for se aprofundar nesse contexto, né, vai observar, por exemplo, situações de infecções que a pessoa, o médico, ele tem que trabalhar, né, obviamente, nessa manutenção desse órgão. Então, é muito complexo. Então, às vezes, fala assim, o fulano foi internado, né, entubado, como acontece nesses processos de infecção causados por coronavírus. Às vezes a pessoa acaba ficando muito tempo deitada, né, e ocorre-se de acúmulos de líquido no pulmão, acúmulos de líquido em determinados órgãos do corpo, só que o rim acaba não dando conta. Daí tem que fazer hemodiálise, enfim, só dando um exemplo aí do que pode acontecer num processo desse tipo. Às vezes o rim não dá conta de controlar esse fluxo intersticial do nosso corpo. Então é complexo, né? Então você tem que fazer exames para você diagnosticar tal situação, ok? E a saúde renal ela é fundamental para o seu corpo. Voltando aqui, ó, ele filtra por dia 168 litros dia, ou seja, 7 litros de sangue. Então, ele consegue fazer esse processo de filtragem. Então, é interessante você conotar essa situação. 20% do seu sangue do seu organismo ou em menos de 1% da massa corporal. Então, nesse contexto, ele vai fazer esse trabalho cotidiano. Então, todo dia, o rim tem que trabalhar para tirar esse excesso de substâncias tóxicas do seu corpo. Essas excretas. Professor, mas essa excreta é o sistema excretor. Ele está fazendo esse processo de eliminar essa excreta do seu corpo. Ok? E continua exercendo essa função vital. Ela é vital para o seu corpo. Se você não tirar essa excreta, você morre de intoxicação. Seja por parte de ácidos úricos, por parte de ureia, pelo fato de ocorrer a conversão lá no rim, mas enfim, o seu corpo vai acabar entrando no processo infeccioso, mediante o não funcionamento dessa parte renal. Então, é por isso muito importante você compreender a função do sistema excretor para a manutenção do seu corpo. Ok? Então, é de fundamental importância para o equilíbrio orgânico. Ok? Alguma pergunta, terceiro A? Terceiro A? Segundo A, alguma pergunta? Primeiro A, primeiro B, alguma pergunta? Não? Tá. Tá compreendendo, Maísa? Maísa, tá compreendendo? Sim, professor. Ana Carolina? Estou tomando café, professor. Sim, professor. Nenhuma dúvida. Tá. Continuando aí, vamos lá. Eis aqui, o local onde ocorre o néfron, ou seja, o local onde ocorre o processo de filtração, cápsula de Balcon, que compreende esse néfron, que vai ocorrer o processo de filtração. Voltando aqui, ó, então a gente tem aí cerca de 1 milhão de néfrons que fazem o processo de filtração, tá? Que compreende aí a cápsula de Balcon, que ocorre o processo de filtragem, troca. Tá? Voltando aqui, ó, só um pouquinho. Essa filtração aqui. Voltando aqui, ó, só para vocês terem observarem tal fato, então de vias de condução, como a gente já ouviu falar nesse processo no sistema circulatório, você tem aqui as artérias e as veias. Bem interessante você observar tal fato. Então, em termos de condução, você tem toda a parte venal,
ou seja, as veias, que vão carregar todo o sangue rico em gás carbônico, que obviamente vai levar resíduos do processo discreto. Novamente. Então, o sangue que, obviamente, está rico de excreta, está nas veias. Novamente, o sangue rico de excretas está nas veias. O sangue oxigenado, ele é rico em oxigênio e nutrientes para o seu corpo. Então, ele vai ser filtrado aqui, ó. Filtrado e saído para as artérias. Ele vai sair para as artérias. Beleza? Isso fique bem claro para vocês. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá. Não, professor. Então, voltando aqui, ó, nessa função primordial. Terminou o café, mas... Sim, professor. Tá. Quem tá aí com o som ligado aí? É o Will, desligou. Tá, continuando aí, então, fato? Ah, caramba, cadê a setinha aqui? Aqui, pronto. Eis aqui o processo de filtração. A excreta e a gente vai falar dos processos que viabilizam tal fato. Vamos lá. Primeiro, difusão, osmose e o processo de filtração. No processo de difusão, os movimentos randônicos dessas substâncias derivadas dessas excretas são literalmente térmicos em termos de íons de concentração. Então, ela é por via osmótica. Então, a absorção desses líquidos é por via osmótica, beleza? E varia de acordo com esse processo. Aí, de acordo com o tipo de nutriente que vai ocorrer a filtração. Quanto mais líquido tiver, mais rápido vai ocorrer o processo de filtração. Novamente, por via osmótica. Quanto mais líquido tiver, mais rápido vai acontecer o processo de filtração. Beleza? Novamente. Então, é primordial que ocorra tal fato. Eis aqui, ó, nas situações, né, de açúcar e numa situação do acúmulo de líquidos. Então, quanto maior a quantidade de água, maior o processo de filtração. Então, que é o que ocorre aqui. Tá? Transporte de água através da membrana, que é semipermeável, né, ou hidrossolúvel no contexto. Então, você tem uma maior absorção e por via desse processo lá que ocorre nos néfrons. Ok? Caramba. Vamos lá, aqui, vamos lá. Pressão osmótica, aqui isso está mostrando para vocês no processo de diálise. Novamente, esse processo de diálise, todo dia ocorre o processo de diálise de filtração. Beleza? Então, o processo de difusão, diálise, todo o dia, constantemente, ocorre a absorção dessas moléculas via pressão osmótica. Então, o acúmulo de líquidos viabiliza o processo de filtração. Então, é necessário que ocorra a reposição constante de água para que no qual ocorra a filtragem de maneira adequada. Beleza? Professor, mas filtra-se, por exemplo, substâncias como o quê? Seja aí, como eu falei para vocês, na parte discreta, ou também na parte proteica, também acaba sendo eliminado através do processo que ocorre no cálice renal, ou seja, praticamente no néfron. Ok? Então, aqui mostrando para vocês o processo simplificado, eis aqui a cápsula de válvula, e compreende todo o néfron, beleza? Que vai ocorrer a filtragem via osmose, beleza? Então, aqui no corpúsculo, via membrana celular, vai ocorrer a filtração, beleza? Passando-se por aqui, ó, via osmótica, e vai sendo liberada para a cápsula de válvula. Então, por vias aqui de condução, você tem lá os rins, beleza? Novamente, você tem os rins, deixa eu ver se tem uma foto do processo todo aqui. Não tem. Eis aqui, não tem uma foto do percurso todo. Eu não tenho aqui, voltando. Aqui observando aqui a foto, então eu tenho aqui os rins. Novamente, eu tenho os rins. Eu tenho os uréteres, ou seja, o ureter. E eu tenho a uretra. Novamente, eu tenho o ureter e eu tenho a uretra. Professor, mas é a bexiga. Função da bexiga, armazenar urina. Novamente, armazenar urina. Essa é a função. Um outro, porém, só para vocês terem uma noção
prioritária, a gente abordou o ano passado, mas eu vou abordar aqui novamente, a respeito do volume. Cerca de 200 a 400 ml uma bexiga ela acaba reservando. Ok? Novamente, de 200 a 400 ml. Professor, mas se encher muito e eu ficar muito tempo segurando o xixi, faz mal? Sim, porque é uma excreta composta de ureia e de excrementos que o seu corpo não vai utilizar. Então, você tem que eliminar essa urina, que obviamente aí pode causar problemas para você. No contexto de que pode acumular certos tipos de nutrientes, ou seja, discretas, nas paredes da bexiga, causando, obviamente, aí infecção urinária, que é o que a gente tem que prevenir. Professor, mas se a infecção subir para os ureteres, piora a situação. Ok? Então, essa excreta ela pode vir a gerar uma infecção urinária, tá? Mediante a um processo de infecção, acumulado-se de acordo com essas circunstâncias. Então, às vezes, a pessoa ficar muito tempo segurando o xixi não é recomendado, ok? Porque esse processo de micção, liberação da urina, ela é realizada por músculos nessa região da bexiga, que vão facilitar esse processo de eliminação da urina, de processo de micção. No caso dos homens, diferente das mulheres, que utilizam mais essa musculatura, novamente, no caso dos homens que não utilizam tanta musculatura, pelo fato de existir ali um órgão exclusivo, que corresponde à próstata, ele vai dar, obviamente, aí uma pressão maior para o processo de ejaculação, ou eliminação, né? Processo de micção, e também no processo de ejaculação. Então, em ambas as circunstâncias, existe esse órgão que vai fazer esse processo. Mas, professor, mas numa situação aí, por exemplo, de uma pessoa acumular ali urina por muito tempo nessa região, pode acontecer de uma infecção nesse órgão? Sim, pode. Então, a partir dos anos que o homem for urinando, o acúmulo dessa excreta, né, nessa região pode ocorrer infecções. E, obviamente, aí, em circunstâncias, um câncer pode vir a ser formado aí naquela região também. Aí um caso mais grave, né? Infecções iniciais e, obviamente, aí em sequência um câncer pode acontecer, tá? Mas isso aí por anos do homem constantemente está utilizando ali a próstata para aumentar a pressão nessa região da bexiga, ok? Dúvidas até então? Então, como eu falei aqui, ó, cuidados essenciais que você tem que fazer, né? No caso aí, por exemplo, as mulheres têm que diminuir esse acúmulo, né? Então, obviamente, ele tem que fazer xixi constantemente. Então, no contexto, fazer higiene de maneira adequada para evitar a situação de infecções urinárias causadas seja por bactérias, seja por fungos também nessa região, enfim, evitando que a infecção bacteriana ou até mesmo infecção fungicida, ela suba para os ureteres e também para a própria bexiga. Aí ocorrendo um processo mais complexo, ok? Então, eu já tinha falado isso para vocês no ano passado, em termos de infecções, né, realizadas na parte vaginal, como também na parte peniana, a respeito dessas situações constantes de higiene. É necessário que você faça higiene para que ocorra o controle do pH, o controle da flora bacteriana dessa região, para que não ocorra aí um processo mais complexo, ok? Dúvidas até então? Terceiro A? Terceiro A, alguma dúvida? Algum adendo? Não, professor. Voltando aqui, vamos fazer os exercícios aqui por via, por favor. Então, a página 187 tem os exercícios propostos em sala. Vamos colocar aí, exercício número 1, a degradação dos aminoácidos ingeridos na alimentação gera um subproduto, amônia. Nos mamíferos, a amônia é transformada em ureia. Esse processo ocorre em qual órgão que eu citei agora? O Will, PHD, que órgão que ocorre? Will? Will? Nada. Alguma, Ana, me responde aí. Qual órgão? No fígado. Isso aí, no fígado. Então, a resposta certa é a B. Então, número 1, resposta B. Beleza? Alguma pergunta a respeito desse processo? Tá. No homem, várias substâncias presentes no sangue chegam aos néfrons, que ocorre o processo de filtração, através da cápsula de Bowman e atinge o túbulo renal. Várias dessas substâncias são normalmente reabsorvidas, acaba sendo reabsorvida. Isto é,
do néfron e alcançam novamente ao sangue, retornando a outras partes do corpo. Entre essas substâncias normalmente reabsorvidas, está o quê? Primeiro é a água, de fato. Beleza? A água é reabsorvida pelo processo. Tudo bem? E outra substância é a glicose, pelo fato aí da situação da regulação de açúcar do sangue. Ok? Então, a resposta certa é a B. Número 2. B. Algum adendo? Não. Tá. Em experiência em que mediu as concentrações de glicose do sangue no filtrado do glomero de urina e em um mesmo paciente, os seguintes resultados da tabela. Aí tem as concentrações de sangue, concentrações de filtração da urina e etc. Esses resultados mostram que as células epiteliais do tubo renal de um paciente estavam reabsorvendo a glicose pelo mecanismo denominado transporte ativo. Resposta certa é a B. Isso, B também. Beleza? O desenho abaixo representa o esquema dos néfrons que ocorre no processo de filtração. Qual das substâncias abaixo não é encontrada normalmente em B? Assinale a que existe em A. Então, vamos lá. Então, você encontra com uma constante maior nesse processo de filtração? Água, de fato. Ureia, de fato. Glicose, de fato. E íons orgânicos. O que você não encontra aí comumente são as proteínas. Beleza? A resposta certa é a A. Lei. 4. A. Beleza? Normalmente, tem a tarefa mínima para ser feita. Eu vou abrir o link de tarefa de todo o setor A. Beleza? Alguma pergunta, terceiro A? Não? Nem da prova? Não pode fazer pelo plural, não, professor? Nossa, é verdade, né, Pro? Pode. Podia, era mais fácil. Ufa! Tá bom. Obrigada, fazer. professor. Adriana também. Pode fazer. Obrigada, professor. Também prefiro pelo plural. Mais alguma outra pergunta a respeito de prova, alguma coisa desse tipo? Não? Não, Pro. Então, é bem provável que no dia 24 venha ser falado a respeito da volta gradual às aulas, tá? Então, vai ser feito aí um pronunciamento pelo excelentíssimo governador João Dória. Eu li isso. Hã? Eu li isso também, só não sabia o dia. Então, vai ser dia 24, né? Vamos ver o que ele vai falar a respeito dessa volta às aulas, que engloba não só as redes particulares, como também as redes públicas. Então, vamos ver o que ele vai dizer a respeito dessa circunstância. Eu sei que é um prejuízo muito... Não é cedo. Eu vi ele falando, só não vai ser breve. Enfim. Eu não sou a favor, tá? Já deixei isso bem claro para vocês, essa parte. Eu acho que é muito cedo ainda para que se proponha esse tipo de situação, tá? Porque a gente tem que priorizar a vida em ambos os âmbitos, tá? Então, vou ficar por aqui, aí a gente volta... Pro, Fala aí. você tá bem? Bem? Bem. Filho, bate um tédio, né? Ficar bastante tempo em casa, mas estamos bem. Pelo menos já sai pra trabalhar, né? Imagina a gente que fica o dia inteiro. Eu imagino. Enfim. Então, fique com Deus, pessoal, terceiro A. Enfim, se estiver estudando, volte a estudar para os vestibulares, etc. Ler bastante os livros, a parte de português. Praticar, principalmente, as fórmulas de física e química, que são mais complexas, no meu ponto de vista. Essas fórmulas são bem complexas. Então, faça essa prática em casa. Tá bom? Então, tenham um bom dia a todos. Muito obrigado. E até amanhã. Amanhã eu vou fazer correção da prova, tá bom? Tá bom, Pro. Professor.